Olá, Emanuel aqui, começando uma nova série de vídeos, seguindo o mesmo template, mas é uma nova série de vídeos para falar um pouco de matemática dentro do Houdini. Nesse vídeo de hoje eu vou começar falando sobre vetores, entender um pouco como a soma e a subtração de coordenadas cria direção e como você pode usar isso para criar sistemas de atração ou repulsão personalizados. O vetor em si não é apenas posição. A gente pode pensar a posição como o GPS, é a sua latitude e longitude, define exatamente onde você está no espaço agora. Já o vetor, a força, é a seta da navegação. Ela possui direção, para onde virá, e a magnitude, tamanho da seta, velocidade. Agora pensando na fórmula mágica, se você tem uma partícula, um ponto A, e um alvo, um ponto B, como fazer partícula saber exatamente para onde ir? Aí a gente vai usar uma fórmula simples aqui, o destino menos a origem. Ao subtrair as coordenadas, a matemática gera automaticamente um vetor que nasce da partícula e aponta diretamente para o alvo. Agora no Houdini eu vou fazer um exemplo mostrando que a gente pode criar um ponto que atrai outros ou repulsa outros pontos dependendo da fórmula matemática que a gente estiver usando. E para começar o setup, gerar o vetor base para nosso cálculo matemático. Então, bora começar com essa primeira parte lá no Houdini. Aqui no Houdini já tem um exemplo que eu estava testando antes. Então, basicamente aqui, fazendo ali, ter uma repulsão aqui. E se eu tirar, inverter o sinal, a gente faz os pontos, mudar o comportamento dele aqui de acordo com como o ponto passa e também com as forças que a gente está aplicando nele. Enfim, agora eu vou criar um geometry, chamar de vetor, e aqui eu vou criar uma esfera e um ponto. Aqui o node add a gente consegue criar um ponto. Aqui ele está zero, vou clicar mais aqui, a gente gerou um ponto aqui, a gente tem um ponto aqui na nossa criação e a esfera. A esfera a gente vai utilizar ela como base e eu vou usar um scatter para gerar pontos e utilizar esses pontos como referência aqui para atração do nosso ou repulsão do nosso ponto base aqui. Agora trazendo um attribute wrangle para começar o nosso código. Agora, aqui no Wrangle, eu comecei a calcular o nosso vetor. Na primeira linha, eu estou atribuindo ao esse target pos a posição do ponto aqui que eu criei, esse ponto aqui, que ele está na origem. Inclusive, se a gente quiser verificar as nossas variáveis, a gente pode criar um atributo temporário aqui e eu vou chamar ele aqui de target pos. E com isso, se a gente for aqui no spreadsheet, a gente vai ver que a informação desse ponto aqui é todo na origem. E se eu alterar aqui e a gente voltar para cá, a gente vai ter essa informação propagada. Esse target post, basicamente, ele está puxando essa informação do nosso ponto. E no direction, eu estou pegando a posição do nosso ponto e subtraindo com a posição atual dos nossos pontos aqui. Cada ponto tem a sua posição, se a gente ver aqui, ele tem todas as informações aqui. E se eu mudar aqui para direction, a gente vai ter a posição do nosso ponto menos a posição de cada um dos pontos que está aqui escaterado da nossa esfera. Então, se eu voltar para cá, com esse atributo, se eu clicar aqui e ativar esse temp, ele tá como cores aqui, a gente pode editar essa visualização apertando com o botão direito aqui. Eu posso editar aqui e a gente tem aqui, posso
diminuir um pouco aqui essa escala, a gente tem a nossa direção do nosso vetor para dentro. Se eu editar aqui, a gente vai ver esses vetores alterando. Agora, só evoluindo o nosso código, o controle total, normalize. A função normalize achata o vetor para o tamanho 1, preservando apenas a direção pura. Do jeito que a gente tem agora, dependendo da diferença que o nosso ponto tem em relação aos nossos outros pontos ali, os nossos vetores de cada um daqueles pontos, ele vai ter um valor variável para cada um dos pontos. Quando a gente quer só a direção, sem ter a influência direta de força daquele vetor, a gente usa a função normalize, que ele vai deixar todos os vetores igualmente ali em 1. Então, a gente, usando o normalize, é basicamente para a gente garantir só a direção pura desse vetor. O length, ele vai pegar cada vetor ali e vai definir o tamanho daquele vetor, basicamente. Então, enquanto o normalize padroniza o nosso vetor em 1, o length ele vai nos retornar um float com o tamanho daquele vetor que a gente está trabalhando. Quando a gente normaliza o nosso vetor, a gente iguala todos os pontos ali tendo a mesma direção. E a gente pede a questão do cada ponto ter o seu próprio tamanho. E o dist aqui, com a função length, a gente meio que consegue manter essa informação caso a gente queira utilizar na frente. Então, bora só adicionar essas informações no nosso código. Agora, eu incluí aqui as duas linhas e se eu jogar aqui esse dir norm, a gente vai ver que agora o nosso vetor aqui, as nossas linhas alteraram aqui, e se eu arrastar aqui, independente de onde estiver meu ponto, eles vão ter sempre o valor de 1. Se eu voltar aqui para o direction, a gente vê que a gente tem essa informação alterando dependendo da posição onde está o ponto aqui. E esse daqui é basicamente quando a gente só quer a direção pura dos nossos pontos aqui. A gente não quer trabalhar com a intensidade aqui desses vetores. Agora eu só vou complementar o código para fazer os pontos escaterados serem atraídos ou terem repulsão do nosso ponto independente aqui. Então vou fazer isso aqui e já retorno. Beleza? Agora, só explicando, eu adicionei dois parâmetros aqui, um de raio e outro de força, para definir qual vai ser o raio que esse ponto vai influenciar nos outros pontos aqui da esfera, e a força, o quanto vai ser forte essa atração e repulsão. No caso, aqui, a repulsão acontece quando a gente deixa o valor negativo. Se eu deixo positivo aqui, ele atrai os nossos pontos. Então, isso aqui acontece com
o raio aqui, o quanto a gente vai atrair aqui e quão forte vai ser essa atração. Então, para isso que serve esses dois parâmetros. E aqui eu gerei essa influência, que é um fit, que a gente vai pegar a distância aqui, que é o tamanho do vetor aqui, a diferença onde cada um desses pontos tem em relação ao nosso ponto rebelde aqui. E o fit ele pega o valor que a gente está trabalhando aqui, no caso a distância. Aqui a gente está definindo que o mínimo antigo é 1 e o máximo aqui é o raio que a gente está estabelecendo aqui. Então o máximo aqui vai ser em relação a esse, e a gente inverteu o valor para 1 e 0. E se a gente quiser animar esse daqui, eu tinha usado a fórmula aqui de sin do seno @frame, e a gente vai ter ele aqui andando de 1 e menos 1 aqui. Aí se quiser que demais aqui, a gente pode ir mais rápido ali. Aí eu posso colocar, sei lá, 5 aqui. A gente já vai ter aqui, deixar ele aqui negativo, e com isso a gente criou a animação usando algumas fórmulas matemáticas aqui para fazer atração ou repulsão. E com isso eu concluo esse primeiro vídeo. Domine o fluxo, vetores são a linguagem do espaço 3D. Se você subtrair e normalizar, você controla o fluxo de qualquer cena sem depender de solvers pesados. A frase é um pouco utópica, mas tendo esse conhecimento nos ajuda a ter algumas alternativas em algumas situações. Em outras, claramente a gente vai usar o solver para coisas mais elaboradas, mas às vezes a gente só quer algo simples ali, tendo essas sacadas matemáticas ali, às vezes pode ajudar em algum projeto. Bem, é isso, vou ficando aqui, até o próximo vídeo.